No ar, a TV Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Fraternidade divulgando o Espiritismo. Queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos. É com alegria que nós retornamos à Casa Máter do Espiritismo e a felicidade de reencontrar muitos de vocês e encontrar alguns pela primeira vez. Isso tudo é muito enriquecedor para nós. E o nosso tema, mecanismos da justiça divina. É interessante essa questão da justiça divina, porque as pessoas, quando estão passando por determinadas dificuldades, lutas, sofrimentos, empecilhos na vida, costumam dizer que Deus está sendo injusto, que Deus não está nem aí para os seus sofrimentos, para os seus problemas, que não entendem como funciona a justiça divina. E até mesmo no meio espírita encontramos certos companheiros, ainda não tão sólidos na fé, que às vezes dizem: imagine se eu pedir para passar por esses sofrimentos, conforme se diz na doutrina espírita, que nós, quando passamos certas provações ou certas expiações, é porque isso foi programado no mundo espiritual, porque nós pedimos, nós solicitamos. Veja só, se eu pedir passar por essas coisas, imagine se eu iria pedir uma coisa dessas. Entretanto, quando a pessoa aprofunda um pouco mais acerca dos mecanismos da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, e afinal de contas, da justiça divina no seu todo, as pessoas começam a entender um pouco mais a perfeição da justiça do Pai. E é nesse ponto exatamente que nós vamos focar a nossa atenção nessa manhã. Interessante também observarmos o que se diz comumente em relação ao Pai do Céu, ao Criador. As pessoas têm uma visão fora do nosso meio espírita, tem uma visão acerca de Deus que ainda está bem ao tempo da lei mosaica. Por esses dias, eu ouvi, num desses canais que transmitem as notícias e ensinamentos de uma outra religião, e aqui estamos apenas analisando ideias, não propriamente criticando pessoas, mas sim observando certas ideias. Foi dito o seguinte, que uma pessoa que comete erros, crimes, pecados, esta pessoa vai para o inferno. Só que este inferno é um abismo tão profundo, mas tão profundo, que daqui a 1 milhão de anos, esta pessoa ainda está caindo no abismo. Ainda não chegou, porque ele não tem fim. Então ela não chega ao fim do abismo. Daqui a 1 bilhão de anos, está caindo. E daqui a 1 trilhão de anos, esta pessoa continua caindo. E nós ficamos a imaginar imediatamente, porque todos aceitam, os que estavam ali, esse mesmo tipo de ideia, ficamos a imaginar a crueldade que esse Deus representa, o quanto ele é cruel e vingativo. E, entretanto, no âmbito da doutrina espírita, no conjunto dos ensinamentos que ela transmite para a humanidade, nós vamos encontrar uma visão muito mais profunda, muito mais bela e que faz jus à inteligência divina. Essa inteligência suprema, causa primeira e primária ou primária de todas as coisas, conforme está na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Portanto, esta noção que nós temos acerca do Criador é uma noção que realmente está de acordo com esta inteligência suprema, faz jus à inteligência suprema, à sua misericórdia, à sua perfeição. Jamais poderemos imaginar que Deus esteja fazendo algum tipo de diferença ou de distinção entre os seus filhos, toda a humanidade, nesta visão bastante acanhada ainda, bastante primária,
Deus só vai permitir que sejam salvos aqueles que seguem esta ou aquela religião. Entretanto, a doutrina nos mostra que todos serão salvos. Todos nós estamos com oportunidades idênticas, diversas, para que possamos progredir, crescer, desenvolver nossas potencialidades. Claro que cada um no seu próprio patamar evolutivo, cada um dentro do seu grau de compreensão, de maturidade, e a partir daí essas oportunidades vão surgindo para que o ser humano consiga realmente caminhar na estrada do progresso, da evolução, que é o fanal, o destino de todos nós. E nessa questão da justiça divina, existe numa obra espírita um caso que aborda em profundidade e que nos esclarece muito com relação a esses mecanismos. Como funciona a justiça divina? Como essa questão da lei de causa e efeito, afinal de contas, o Espírito pede para passar por determinada aprovação ou expiação, ou isso é obrigatório, isso é imposto? Como funciona esses detalhes, essas questões todas? Esta obra é o livro Memórias de um Suicida. Nesta obra magistral, psicografada por Ivone Pereira, e de autoria, é um livro ímpar, porque é muito singular essa obra. Ela é de autoria, podemos dizer assim, de duas entidades espirituais. Uma é Camilo Cândido Botelho, que assina dessa maneira, com o pseudônimo, que na verdade o seu nome é Camilo Castelo Branco. E Leon Denis, que depois da obra ter sido psicografada, quase 20 anos depois, que Ivone Pereira considerou o livro muito avançado para a época, resolveu colocá-lo numa gaveta e esperar o tempo, esperar o momento que fosse mais indicado para o lançamento da obra. Nesse caso, quando chegou o momento, Leon Denis, esse vulto extraordinário da doutrina espírita, do nosso movimento espírita, Leon Denis vai fazer uma revisão da obra. E podemos imaginar o quanto ele trabalhou nessa obra, porque em muitos momentos nós encontramos aquele mesmo tipo de descrição poética, como é própria de Leon Denis em todas as suas obras. Portanto, é um livro singular dentro desses aspectos e, sobretudo, porque vai tratar da questão do suicídio, o que ocorre do outro lado da vida com aqueles que escolhem este caminho do autoextermínio. E dentre os casos que são relatados no livro Memórias de um Suicida, um deles se destaca. E eu quero dizer aos irmãos que este caso, que nós vamos fazer aqui uma breve síntese, sempre me impressionou muito. Eu considero um caso riquíssimo de aprendizado para que nós tenhamos uma noção de como a lei de ação e reação se apresenta e como a própria criatura, sentindo isso dentro dela, sentindo isso no seu próprio mundo íntimo, vai fazer com que esta lei venha a se expressar na sua própria vivência futura. É o caso de Mário Sobral, um suicida também. E esse caso de Mário Sobral, ele é relatado no livro de uma forma também, assim, muito detalhada em relação aos demais, porque nós vamos encontrar ali, desde o momento em que Mário está no Vale dos Suicidas, até o seu processo reencarnatório e 40 anos depois, o resultado disso tudo. Mário Sobral, no Vale dos Suicidas, fazia parte de um grupo que se aproximou por atração vibratória, espíritos todos eles suicidas, e que em determinado local dessa região se aproximaram uns dos outros e começaram num convívio que iria se desdobrar por toda a obra. E Mário Sobral, então, se apresentava como um dos mais sofridos, um dos mais desesperados, apresentando a sua situação de uma forma muito constante, repetindo o seu caso e exteriorizando o seu desespero, também o seu arrependimento.
e ficaram durante muito tempo nessa região do Vale dos Suicidas, até que, certo momento, uma caravana de espíritos luminosos que estavam vindo de uma colônia espiritual denominada Legião dos Servos de Maria. Esta caravana, que frequentemente visitava o Vale dos Suicidas para resgatar aqueles que já estavam em condições de serem retirados dali. Vamos abrir um parênteses para dizer que no Vale dos Suicidas ficam aqueles que, por circunstâncias da própria vida e também do autoextermínio, esses espíritos precisam ficar ali naquela região para que possam vivenciar, para que possam passar por aquela condição, aquela etapa em que os fluidos vitais todos venham a ser extinguidos, possam se diluir. E Ivone, aliás, o autor, Camilo Cândido Botelho, usa uma expressão: eles vão se desanimalizando. Aqueles fluidos animais que ainda faziam parte do perispírito desses espíritos precisam ser diluídos, precisam se extinguir para que então eles possam ser recolhidos. Claro que cada caso com suas agravantes e suas atenuantes. Muito bem, então, nesta época, a caravana da colônia da Legião dos Servos de Maria veio se aproximando exatamente do local onde estava esse grupo de espíritos, do qual fazia parte o autor espiritual do livro e também Mário Sobral, entre tantos outros. E eles ficaram muito surpresos, porque aquele foi o momento em que teriam a condição de serem retirados daquela zona, que é uma zona de muito sofrimento, uma região onde as vibrações são muito densas, muito difíceis de uma vivência ali naquele local, e eles ficaram felizes, porque foram sendo levados em veículos próprios do mundo espiritual para a colônia da Legião dos Servos de Maria. Chegando lá, eles foram encaminhados para o Hospital Maria de Nazaré. A surpresa deles foi muito grande, por constatarem que havia ali um hospital e com uma situação muito benéfica para todos eles, porque o atendimento foi o melhor possível e todos eles começaram a ser envolvidos pelas vibrações de amor, pelas vibrações de carinho, de compaixão, por todos aqueles que eram os enfermeiros, os médicos que faziam os atendimentos. Foram distribuídos em grupos de 10 para as enfermarias. E Mário Sobral veio a fazer parte da enfermaria na qual estava também o autor do livro, que seria mais tarde o autor do livro. E ali eles receberam todo o atendimento que necessitavam, inclusive tratamento no corpo fluídico, porque conforme o tipo de suicídio, o perispírito apresenta a situação que foi aquela escolhida pela pessoa para dar fim à própria vida. E, nesse caso, os que se enforcaram, como Mário Sobral, apresentavam na região do pescoço, dificuldades respiratórias também, outros que deram tiro na cabeça, no coração. Então, eles apresentavam aqueles quadros próprios do momento em que consumaram esse ato final. E essa visão era muito terrível e impressionante para todos eles, porque uns viam os dos outros. Mas ali, no Hospital Maria de Nazaré, eles começaram a ser tratados de uma forma muito intensa, muito profunda, nesse trabalho que foi realizado, cirurgias fluídicas no próprio perispírito. Ao anoitecer, eles estavam nos leitos, muito alvos, um local muito claro, muito bonito, e, anoitecendo, eles adormeceram. Depois de receberem todo esse tratamento e também um caldo, vamos dizer assim, que lhes foi apresentado, que até André Luiz denomina de caldo reconfortante. Então, eles foram medicados, tratados e adormeceram. Na manhã seguinte,
acordaram e o primeiro a falar alguma coisa foi Mário Sobral. Mário Sobral começou a falar a respeito do próprio caso. Só que dessa vez ele começou diferente. Ele começou a dizer para os demais que estavam na enfermaria: a minha mãe era uma mulher analfabeta, semi-analfabeta. A minha mãe não tinha cursos, não tinha nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado. Entretanto, a minha mãe era a mulher mais sábia que eu já conheci. Porque e aí ele começa a contar a sua história, fui estudante da Universidade de Coimbra. E segundo o relato do autor espiritual da obra, Mário, nos tempos dele, em que ele cursou a Universidade de Coimbra, ele era um homem sedutor, com uma aparência muito boa, cabelos revoltos negros, grandes olhos negros. Então, Mário tinha uma aparência sedutora, era uma criatura que se distinguia dos demais na própria universidade. Só que Mário, desde cedo, se dedicou à boemia. Participava das rodas boêmias de Coimbra e ali ele fez uma coisa constante da sua vida, essa presença nessas rodas boêmias. E ele poderia ter saído muito bem da Universidade de Coimbra, ter saído um sábio, se não se tivesse transformado num boêmio. E Mário Sobral, saindo da universidade, nos anos subsequentes, quando ele começou o seu trabalho profissional e continuou nas rodas da boemia, Mário casou-se. Casou-se com uma mulher nobre, muito digna, e com ela ele teve 3 filhos. Entretanto, nessa frequência na boemia, Mário Sobral, certa vez, conheceu uma mulher. Uma mulher muito sedutora também. Uma mulher que depois, ele mesmo estava dizendo, ele viu que ela era pérfida, era uma mulher muito malvada e, sobretudo, também fingida. Uma pessoa que fingia ser de uma forma, no entanto, era de outra completamente diferente. Mário ficou tão apaixonado e enlouquecido por essa mulher que largou a esposa e os filhinhos pequenos e foi viver com a mulher chamada Eulina. Porém, Eulina estava de olho no dinheiro de Mário. Ela queria tirar dele todo o proveito que pudesse. E juntos viveram um certo período. No momento em que ela conseguiu tirar tudo o que Mário poderia lhe dar, em matéria de bens, em matéria de conforto, ela abandonou Mário e foi viver com outro homem, que até no livro se diz que era um brasileiro. Então, o tal do brasileiro ficou com Eulina e Mário ficou desesperado. Nessa sequência de acontecimentos, Mário começou a sentir na sua paixão, começou a sentir um desespero muito grande, uma saudade muito grande de Eulina, que tinha ido para longe, e começou a ter a ideia de ir à casa dela para pedir-lhe que voltasse, que reatassem aqueles laços de convívio, de convivência, que ela voltasse para ele. E esta era a ideia de Mário, que ficou cultivando isto, que ficou acalentando essa ideia, até que um dia ele resolveu realmente realizar o que estava premeditando. Ele vai à casa de Eulina, naturalmente, no momento em que o homem não estava presente. Ele vai lá. E ela o recebeu. E Mário começa, então, a pedir à mulher que voltasse para ele, que o perdoasse, que ele queria que continuassem juntos, que ele não sabia viver sem ela. E ele começou a implorar mesmo. Só que Eulina começou a zombar de Mário, começou a rir da sua dor, do seu sofrimento, das palavras que ele falava, e Eulina foi zombando cada vez mais, até que em determinado momento, Mário, que estava ficando desesperado, começou a ficar irritado também com as zombarias da mulher, e isso foi num crescendo tal, que de repente ele começa a esbofeteá-la. E ela cai ao chão. Quando ela cai, ele começa a dar pontapés em Eulina. E a coisa foi de tal ordem, crescendo dentro dele, que ele acaba colocando as mãos no pescoço de Eulina
e estrangulando-a. Quando ele viu que ele havia matado a mulher, que ela estava caída ao chão, completamente inerte e que estava morta, quando ele constatou isso, ele foi tomado de desespero. Porque, na verdade, ele não tinha a intenção de matar a mulher. A ideia dele era obrigá-la, quase coagi-la, a voltar para ele. Quando ele viu o que ele havia cometido, ele ficou horrorizado. E o desespero dele foi tão grande, mas tão grande, que ele pegou alguns lençóis da casa, improvisou uma corda e, na cozinha da própria casa de Eulina, numa trave da cozinha, ele se enforcou. Então, Mário cometeu o crime e depois se enforcou. Assim, ele chegou no Vale dos Suicidas. Então, nesse instante em que, depois de resgatados, ao amanhecer do dia, ele estava rememorando aqueles acontecimentos todos, ele vai falar sobre a mãe, conforme mencionamos há pouco, que a mãe era uma mulher especial, era semi-analfabeta, porém tinha mais sabedoria do que qualquer um dos mestres que ele teve na Universidade de Coimbra. E o interessante é que quando Mário cursava a universidade, ele próprio disse que se tornou pedante, se tornou muito vaidoso, achava que ali estava toda a sabedoria da terra, que aqueles mestres eram os mais sábios e que ele também estava se transformando numa pessoa de muito conhecimento, de muita sabedoria, se encheu de vaidade, de orgulho da condição que ele conseguiu alcançar através do curso que fez. E nessa hora ele vai mencionar isto, que ele havia se transformado nisso tudo, mas que a mãe dele, quando eles eram bem pequenos, ele e os irmãos ouviram dos lábios da mãe ensinamentos muito profundos. Todas as noites, ele disse, minha mãe nos reunia, eu e meus irmãos, e ela então, junto das orações que seriam feitas logo em seguida, ela começava a falar acerca de Deus, que nós somos imortais, que todas as pessoas são imortais e que Deus nos criou, e falando das bênçãos divinas, falando da necessidade da pessoa realizar o bem. Enfim, eu ouvi de minha mãe, dizia Mário, sábios e profundos conselhos que eu nunca dei valor. Mas agora eu vejo que minha mãe estava certa, nós somos imortais. E aqui estou eu, com tudo o que eu já vivi, com o erro e o crime que eu cometi. E começa a repetir uma frase que ele dizia sempre no Vale dos Suicidas, eu não mereço ter mãos, porque estas mãos mataram Eulina. E esta frase era frequente, Mário a repetia constantemente. Eu não mereço ter mãos, essas mãos mataram Eulina. E naquele momento ali na enfermaria, ele vai repetir tudo de novo. E nesse caso, ao relatar de novo para os companheiros o seu caso, deu ensejo a que os outros também começassem a relembrar o que havia sucedido, um por um, a relatar as próprias angústias, os próprios sofrimentos, o próprio desespero que levou cada um deles a imaginar que o melhor caminho seria o suicídio. E enquanto eles lamentavam, e enquanto eles estavam reavivando as lembranças, os enfermeiros, aqueles que cuidavam da enfermaria, observaram que o padrão vibratório do local havia baixado e correram então para a enfermaria e, conversando com eles, explicaram que eles não deveriam mais repetir aquela mesma história, contar o mesmo caso, como foi que chegaram a esse ponto, porque eles necessitavam, a partir daquele momento, a começar uma vida nova. E que esta vida nova passava exatamente, inicialmente, por essa questão de não repetirem mais os dissabores, sofrimentos, tristezas, tudo aquilo que passaram no plano terreno, e depois as consequências do gesto extremo. A partir daí, todo este grupo e os demais que estavam em outras enfermarias começaram a receber, juntamente com o tratamento, começaram a receber aulas.
começaram a frequentar cursos muito importantes. Mas nesse meio tempo, Mário Sobral soube de uma coisa muito importante para ele. Ele soube que aqueles que reencarnam passam pela oportunidade do esquecimento, por uma questão da lei divina. Quem reencarna vai passar por esse véu do esquecimento que vai toldar todas as lembranças do passado. Quando Mário soube disso, ele que continuava a repetir: eu não mereço ter mãos, porque estas mãos mataram Eulina, e sentindo aquele remorso e aquele arrependimento terrível dentro dele, calcinando o seu mundo íntimo, o seu cérebro, a sua mente com aquelas ideias constantes, quando ele soube que isto acontece quando o espírito retorna ao plano terreno, ele começou a querer voltar. Ele começou a imaginar que o melhor para ele era retornar ao plano terreno, porque aí ele iria esquecer aquele momento em que ele deu cabo da vida de Eulina. O Clube de Arte lança o CD Nascer de Novo, de Tiago Brito. São 11 canções apresentando ritmos variados, enriquecendo a mensagem espírita, transmitida com alegria e otimismo. Tiago é trabalhador da arte espírita, cantor e compositor. Jesus é o ar. Jesus é o ar, pobre, rico e sem barreiras, são algumas das suas canções que estão embalando os corações de todas as idades. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Mas depois vem a surpresa. Clube de Arte, arte espírita a serviço do bem. Tudo aí, a sua joia tão rara, sua roupa importada. Fica tudo aí, você se sente desnudo, pois o amor é tudo que se pode vestir. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. E diante disso, ele vai apresentar àquele que era o instrutor espiritual do grupo, o irmão Teócrito, ele vai apresentar a ele o seu pedido. Ele vai fazer esse pedido, que gostaria de retornar e que ele entendia que era necessário que ele voltasse sem mãos. Porque se aquelas mãos que ele tinha até então cometeram essa atrocidade, esse crime, ele tinha que voltar sem mãos, porque ele não merecia ter mãos. O pedido de Mário, depois de analisado, depois que foi debatido com ele a questão do seu retorno, ele recebeu a permissão para retornar. E irmão Teócrito esclareceu para Mário que o caso dele seria ainda mais as sequelas resultantes do crime, ou seja, ele não queria ter mãos, que isto iria acontecer realmente, porém, com relação ao suicídio, outras sequelas também estariam sendo impressas através do perispírito no corpo físico. Ele teria outras deficiências. Mas Mário concordou com tudo e ele achou que era aquilo mesmo que ele merecia. E ele dizia assim: não bastou o sofrimento do Vale dos Suicidas, eu quero sofrer mais. Porque ele entendia que só através do sofrimento ele resgataria os erros que ele cometeu. Porque nas aulas que eles receberam, todo o grupo ficou sabendo do que representa o suicídio na vida de um espírito.
E nesse caso, Mário achava que ele realmente merecia não ter mãos e sofrer outras sequelas resultantes do suicídio. E ele vai ser levado para o departamento da reencarnação. E tal como no livro Nosso Lar relata também, no livro Memórias de um Suicida, nós vemos a plena concordância e confirmação disso. Nesse caso, Mário é levado para o departamento da reencarnação e separa-se de todo o grupo. E ele vai, mas ele vai feliz, porque Mário estava absolutamente certo, convicto de que aquilo era o melhor para ele. E nesse momento em que ele vai ingressar nesse departamento, separando-se do outro grupo, né, do grupo que até então ele pertencia, estes companheiros ficaram olhando Mário e viram que outros espíritos também estavam se encaminhando para esse departamento da reencarnação. E notaram que todos eles vinham assim cabisbaixos, tristonhos, denotando uma situação até mesmo de temor ante o retorno, que era imprevisível para todos eles, não sabiam se conseguiriam acertar, se iriam agravar o seu estado, e isso tudo os enchia de temor, e por isso eles denotavam isso nas suas fisionomias. Porém, Mário vem diferente. Mário vem com a cabeça erguida, os olhos brilhantes como naqueles tempos, os cabelos revoltos da mesma maneira. E quando ele viu aquele grupo ali de companheiros, ele sorri para eles e faz um gesto de adeus. Só que os companheiros, nessa hora, tiveram assim um frêmito de horror, porque eles observaram que Mário, ao acenar para eles, tinha apenas os tocos dos braços. Ele já não tinha mais no seu perispírito as mãos. Porque é importante lembrarmos que o perispírito é plástico, moldável, ao comando da mente. E o comando mental de Mário era constante. Eu não mereço ter mãos, eu não mereço ter mãos. E aquela parte fluídica que correspondia às mãos foi se retraindo. E ele apresentava apenas agora os tocos dos braços. Eles não viram mais Mário Sobral. E o tempo passou, muito tempo. 40 anos depois, alguns do grupo ainda continuavam na colônia da Legião dos Servos de Maria. E entre eles, o autor do livro. E ele conta que, por esta época, depois de 40 anos, ele fez um trabalho, porque ele já estava trabalhando na crosta terrena, ele já vinha muitas vezes para o plano físico, colaborando, trabalhando para o seu próprio crescimento espiritual. E, certa vez, foi convidado pelo instrutor espiritual que o acompanhava nessas incursões de trabalho, foi convidado a visitar Mário Sobral. O instrutor disse para ele assim, se ele gostaria de ir até o local onde residia Mário, se ele gostaria de ver como estava o companheiro. Imediatamente ele disse que sim, porque naqueles anos todos, ele e os outros se lembravam o que foi feito de Mário Sobral, como ele estará, qual é a situação dele, mas eles nunca tinham notícia, e ele vai. E quando ele vai, ele vê o quê? Um casebre, um lugar, assim, uma favela, e aquele casebrezinho de zinco, não é? Com telhado de zinco, de madeira, uma coisa assim muito pobre mesmo. E uma região também ali, tudo em volta, mostrava toda essa carência, essa pobreza, essa situação. E ele entra nesse barraco. E quando ele entra, ele vê a seguinte cena. Um homem de 40 anos, sentado ali, com uma dificuldade respiratória muito grande, sem mãos, e denotando essa dificuldade respiratória e várias outras situações sofridas ali no próprio corpo físico. Então, o instrutor espiritual começou a esclarecer para ele que tudo aquilo era resultado do enforcamento, porque o enforcamento havia lesado toda essa região respiratória, como também fazia com que Mário tivesse, assim, o tempo todo, alguns esgares, alguma situação assim de um tremor estranho,
e tudo isso resultante do que ele havia feito. Mas analisando Mário, e diz ele que a fisionomia era mais ou menos a mesma daquela época. E o instrutor disse para ele: observa esta mulher. E ele notou que ao lado estava uma mulher de uns 50 anos, mais ou menos, tentando costurar alguma coisa, algumas roupas muito rotas, e esta pessoa estava ali tentando fazer uns remendos nessas roupas. E o instrutor vai contar como Mário renasceu. Mário, por ter frequentado as rodas boêmias, os lupanários, como eram chamados naquela época, os prostíbulos, como Mário frequentava tudo isto, é claro que ele atraiu para ele, no seu retorno, situação semelhante, porque a sua vibração da época e de até então era aquela, daquelas preferências, e também porque ele teve uma família com uma mulher nobre, educada, digna. Ele desdenhou tudo isto, deixou os filhos, deixou a mulher, deixou o lar para ter uma vida naquelas condições, conforme nós relatamos. Então ele atraiu para si uma situação dessas. E ele nasceu de uma mulher, de uma prostituta, que quando viu a criança sem mãos, ela ficou horrorizada. E também com outras coisas que a criança apresentava, o recém-nascido, ela o abandonou. Mas uma lavadeira que morava perto do barraco desta mulher tomou a criança para cuidar. E interessante que esta lavadeira, esta mulher era espírita e conhecia a terceira revelação. Ficou compadecida da situação da criança e pegou a criança para criar. Esta mulher tinha uma filha com 10 anos de idade, que era a que estava ali do lado de Mário, 40 anos depois. Esta irmã adotiva ficou com a criança, ajudou a mãe a criar, depois a mãe desencarnou, ela continuou a cuidar daquele irmão adotivo. E ali estavam eles naquele momento, ela com 50 anos, ele com 40 anos, e ela continuava a cuidar dele. E Camilo Cândido Botelho observou que ela se levantou, pegou um remédio homeopático, diz lá, e deu uma dose para aquele que fora o Mário. E ele toma a medicação e continua ali com aquelas dificuldades de respiração e tudo mais. E Camilo, vendo aquela situação, começou a imaginar que ele ali era uma ruína, que aquela situação era uma coisa absurda, o que ele estava vendo ali naquele instante. Ele ficou tão confrangido vendo aquele quadro, que ele começou com pensamentos negativos, como era possível aquela situação. Aí o instrutor chamou a atenção dele e disse: isso que você pensa que é escombros aí, que você está vendo, que são escombros, na verdade é a redenção desse espírito, é o resgate daquele companheiro do passado, porque ele está muito bem, ele está vencendo. E aí disse o seguinte: não se esqueça que ele é pupilo do irmão Teócrito, ele está ligado ao Hospital Maria de Nazaré, e todos aqueles que são atendidos nesse hospital, na colônia dos servos de Maria, quando retornam, recebem todo o amparo, toda a proteção espiritual. E ali estava Mário, com toda aquela proteção também do Hospital Maria de Nazaré, do irmão Teócrito, daqueles espíritos. E o próprio instrutor espiritual disse para Camilo: eu também venho aqui para ajudá-lo, para transmitir-lhe energias, forças. Ele estava sob o amparo, porque estava indo muito bem. E quando o espírito está vencendo, recebe a ajuda, o amparo, porque merece realmente. E nisso, o instrutor espiritual disse para ele: veja essa mulher, veja se você percebe quem é esta mulher. E ele fica olhando, fica tentando captar as vibrações da criatura, mas ele não conseguiu entender quem era a mulher. Foi então que o instrutor espiritual disse: esta é Eulina. E ele levou um choque quando ele soube que aquela era Eulina, porque Eulina também retornou. E, logicamente, imaginemos, que isso não está bem claro ali no livro, que ela concordou em retornar
e recebeu a incumbência de ajudar Mário, porque ela foi, vamos dizer assim, copartícipe daquele drama todo, com a sua maldade, com tudo que ela fez, e por ter também instigado Mário a chegar àquele ponto em que chegou. Então, de certa forma, ela contribuiu para que as coisas fossem daquele nível, claro, de uma forma indireta e também não tão grave como no caso dele. Ela estava ali cuidando dele desde aquele primeiro momento. Há 40 anos eles estavam juntos. E Camilo Botelho, quando sai dali e vai para a Legião dos Servos de Maria, para a colônia, ele disse: resolvi também retornar. Porque ele tinha medo. Ele era um escritor famoso. E com uma certa idade, ali pela meia-idade, ele ficou cego. E não suportando a cegueira, aquilo que ele achava que era desgraça da vida dele, ele suicidou por conta disso. E estava protelando a volta, porque ele sabia que ele retornaria de novo com o problema da visão. Ele voltaria e passaria por esta prova da cegueira. Então ele estava protelando, mas quando ele viu o desempenho de Mário, quando ele viu o seu esforço, quando ele viu que ele estava vencendo, ele se encheu de coragem e disse: eu também vou retornar. Muito bem, meus irmãos, nesse caso tão rico, tão belo e tão repleto de ensinamentos, que é o de Mário Sobral, nós podemos observar como funciona a lei de ação e reação. Nós sabemos que tudo isto, todas essas leis, tudo que está regendo o universo todo é criação divina. São leis criadas por Deus e eternas, tanto quanto o Pai do céu. E nesse caso, a pessoa que agride uma dessas leis, e no caso a lei de ação e reação, de causa e efeito, ou agride os mecanismos da justiça divina, tudo o que vai decorrer da sua ação nefasta está implícito, é uma resposta imediata da lei. Não é o Pai do céu que fica lá de cima a observar o que fez fulano, o que fez aquele ou aquele outro, e vai castigar com o inferno, ou então vai premiar tal e qual pessoa. Mas sim, o funcionamento é natural. E outro ponto importantíssimo: quando o espírito cai em si e reconhece o erro cometido, ele próprio vai sentir a necessidade da reparação do erro. E aí nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, tem um subtítulo, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos encontrar nessa obra notável Allan Kardec descrevendo no notável Código Penal da Vida Futura, no capítulo 7 da primeira parte do livro, 33 itens nos quais Allan Kardec vai registrar esses mecanismos da justiça divina, que é algo assim notável, porque sabemos que a justiça divina é sobretudo misericordiosa, ela é perfeita, é equânime, igual para todos. Não há nenhuma diferença entre os filhos de Deus. Todos nós estamos incursos nesta lei divina, dentro dessa perfeição. E nesse caso, porque inclusive lembremos-nos que todos somos criados também da mesma forma, simples e ignorantes. Assim o Espírito é criado. E na questão 621 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Acho esta pergunta e esta resposta uma das coisas mais importantes dessa obra toda. A lei divina está, vamos dizer assim, impressa, entre aspas, na nossa consciência. E nesse caso, se nós formos consultar a Gênese, no capítulo 6, item 19... nós vamos encontrar ali um pequeno trecho no qual o Espírito Galileu, através de Camille Flammarion, vai falar acerca da criação do Espírito. É o único momento de toda a codificação que nós temos uma explicação um pouquinho mais clara. E nesse momento, ali registra o seguinte, que o Espírito
só vai ser individualizado após haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. E, nesse instante, ele vai receber, juntamente com a consciência de si mesmo, o livre-arbítrio. E sabemos, e na sequência, na parte final da frase, ele diz o seguinte, que unicamente a datar desta época, dessa individualização, é que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, e o Espírito toma o seu lugar no seio das humanidades. Então, esta parte final, em que o Senhor lhe imprime na fronte o seu tipo augusto, eu propriamente, confrontando isso com a questão 621, que as leis divinas estão escritas na consciência, fico a imaginar, a deduzir, que seria naquele momento em que o espírito está sendo individualizado, aquele princípio espiritual, melhor dizendo, está sendo individualizado e ali vai surgir um novo ser. Ele recebe do Pai do Céu, com todos os seus atributos, a lei divina impressa na sua consciência. Então, este Espírito, após então receber do Pai do Céu esse sinete divino, ele vai começar a sua escalada evolutiva. E a partir daí, na sua primeira encarnação e nas outras subsequentes, ele vai, como diz André Luiz, a partir daí se acende a luz da memória no pedestal do automatismo. Está lá no livro Evolução em 2 Mundos, no capítulo 10. Então, nesse caso, a memória começa, então, vamos dizer, a despertar o grande arquivo da memória. As primeiras experiências que vão sendo arquivadas. E este espírito, aí Kardec, em o livro Céu e Inferno, vai dizer, quanto mais primitivo é o espírito, mais ele está submetido às coisas da matéria, porque ele ainda não alcançou aquela condição de espiritualização, a própria espiritualização. E muito bem, então nesse caso, à medida em que o espírito vai caminhando, vai progredindo, vai adquirindo experiências, avançando intelectualmente e depois moralmente, que é o que demora mais, a parte moral, e nós vemos isso no nosso planeta, isso está muito claro, a humanidade avançou intelectualmente e a parte moral ainda deixa muito a desejar. O progresso não acompanhou, né? O progresso moral não acompanhou com o progresso intelectual. Intelectualmente a humanidade avança e moralmente ainda está com uma certa distância. Nesse caso, esse espírito, aos poucos, vai conseguindo, na sua trajetória, amealhar conhecimentos. E a partir daí, tudo que ele realiza está inserido nessas leis, está bem dentro do desenvolvimento prático das leis. E elas são automáticas. Quando a pessoa agride a lei, a resposta virá. Não no momento imediato, ou até pode ser, ou talvez mais adiante, ou em outra etapa reencarnatória. Nós estamos vendo como a humanidade tem agredido as leis divinas, agredindo as leis da natureza. E a resposta da natureza não se fez esperar. Está aí, nós todos estamos sentindo todas as dificuldades que essas agressões às leis da natureza estão trazendo para nós. Nós estamos vivendo isto. É assim, meus irmãos, que os mecanismos da justiça divina estão acontecendo nas nossas vidas, na vida de toda a humanidade. Individualmente, cada um de nós sente isto. E coletivamente, nós vamos entendendo como funciona essa perfeita mecânica da justiça divina. E no caso de Mário Sobral, nós vimos que ele próprio, com a noção do crime cometido, o remorso e o arrependimento foram imediatos. Porque ao ver o que ele havia cometido, ao constatar o crime, ele foi tomado de tal pavor que suicidou. Nesse caso aí, Allan Kardec vai falar, nesse Código Penal que mencionamos há pouco, ele vai falar, logo nos primeiros itens, que nós só somos infelizes porque somos imperfeitos.
Toda imperfeição é causa de infelicidade. E à medida que o ser humano vai vencendo, ou o espírito vai vencendo as suas imperfeições, ele se aproxima um pouco mais da felicidade. E ele vai dizer, logo no primeiro item, que o espírito sofre, o espírito encontra no mundo espiritual o resultado de tudo que ele fez na terra. E daí nós podemos nos lembrar das afirmações do Mestre. A cada um segundo as suas obras. E aquela outra passagem que está em Mateus 5, versículos 29 e 30, quando Jesus diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Se a vossa mão, ou o vosso pé, o vosso olho for objeto de escândalo, arrancai-a. Arrancai a mão, arrancai o olho, arrancai o pé, o que for. É preferível entrar na vida sem uma das mãos, ou sem as mãos, do que elas serem objeto de escândalo e ser mandada a pessoa para o fogo do inferno. E é exatamente isso que nós vemos no caso relatado de Mário Sobral. O escândalo, o crime cometido, e é preferível voltar, entrar na vida sem as mãos, do que elas novamente serem causa de escândalo, cometerem outros crimes, porque é preferível que nós tenhamos as dificuldades decorrentes dos nossos atos, as limitações, as deficiências, do que incorrermos novamente nos mesmos crimes, nos mesmos erros. A cada um segundo as suas obras. Esta é a mensagem do Mestre. E nós vemos isso em nossa vida, vemos isso na humanidade toda. Nossas obras estão falando através da nossa vivência atual. E também outro ponto mencionado no livro Céu e Inferno, que nós não podemos deixar de mencionar, de falar, é que na prece do Pai Nosso, quando Jesus ensinou essa oração aos discípulos, a certa altura, e nós todos sabemos, porque nós estamos sempre orando o Pai Nosso, daquele trechinho em que nós falamos: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E diz Kardec: se o perdão divino não fosse possível, não haveria por que Jesus ensinar na oração do Pai Nosso a que nós pedíssemos perdão ao Pai do céu. E é verdade. E ele diz assim: toda a oração do Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a ideia das penas eternas. E é importante nós nos lembrarmos de Jesus, para que a nossa vivência na atualidade seja uma projeção, ainda que pequena, ainda que iniciante, daquilo que ele deixou para nós. Que nós possamos mergulhar o nosso entendimento, o nosso pensamento nos ensinamentos dele. Porque o que está faltando para a humanidade é exatamente isto. Mas ele está nos convidando. E esse convite é permanente. Está aí, através dos tempos, dos milênios, está no ar, repercutindo sempre o convite que ele deixou para nós. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Que fardo é esse? Que fardo nós estamos carregando? Um dia Jesus disse: quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga-me. É a cruz. Mas o que é a cruz? A cruz são nossas responsabilidades, são nossos compromissos, é o nosso acervo do passado, é tudo que nós temos e que somos especialmente. Essa é a cruz. Às vezes nós somos a cruz de nós mesmos, porque nós demos preferência pelos caminhos errados, pela porta larga, como disse o Mestre, de todos os vícios, de todas as coisas nefastas, negativas, e de repente a cruz se torna pesada, ou seja, nós mesmos estamos com dificuldade de levar adiante a nossa vida. Então, com Jesus, o fardo é leve.
pode ter tudo ficado igual. Se nós estamos com o Mestre, tudo em torno de nós está do mesmo jeito, mas nós, no íntimo, estamos diferentes para enfrentarmos as vicissitudes, as dificuldades, as lutas e os sofrimentos da vida. E se nós modificamos o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar e de atuar, nós vamos ter facilidades maiores de resolver os problemas, de ir contemporizando, de ir dando um jeito na nossa vida. Porque comigo, ele diz, o fardo é leve e o jugo é suave. Porque é o jugo do amor, é o jugo da bondade, da misericórdia, é aquele jugo que nós necessitamos estar sob esse domínio. O jugo do amor, que nós temos tanta dificuldade de vivenciar. E ele veio ensinar, exemplificou e deixou para nós. Portanto, meus irmãos, ele está dizendo e está repercutindo, porque também nas bem-aventuranças ele falou que bem-aventurados os que sofrem, os que choram, e foi falando todos aqueles que no plano físico nós podemos observar ou olhar como sejam os marginalizados, os que são pouco importantes, e no entanto eram os bem-aventurados. E nesse caso ele está convidando, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. E a doutrina espírita, que nos tem trazido os ensinamentos do Mestre, que nos proporciona a chave para o entendimento desses ensinamentos e que tem sido tão buscada e tão incentivada pela nossa Federação Espírita Brasileira através das obras todas, que nesse mais de um século estão sendo lançadas, relançadas, incentivadas para que nós possamos tomar conhecimento delas e para que estejamos sempre lendo, sempre aprendendo, porque quanto mais nós aprendermos, quanto mais nós nos impregnarmos desses ensinamentos, melhor será a nossa vivência. Mais estaremos em condição de vivenciar a fé raciocinada, porque a nossa fé é a fé raciocinada, que só se alcança e só se desenvolve através do estudo, do conhecimento. Quanto mais conhecemos, mais ela se fortalece. Aí fica, portanto, repercutindo em nossas almas o convite do Mestre. O vinde a mim, que nós possamos atendê-lo, porque isto é para nós a nossa própria redenção. Que Jesus nos abençoe, muita paz e muito obrigada a todos.